E hoje nós vamos aprender com um homem que vai nos ensinar de uma maneira sobrenatural, Jacó. E muitos têm uma visão dele negativa, mas nós vamos aprender com Jacó, ainda com seus erros e com seus acertos. Nós vamos começar aqui na palavra, no livro de Gênesis. Abre aí, Gênesis 32. Aleluia. Gênesis 32. Vamos falar aqui sobre a história, sobre a luta de Jacó com Deus. Ô bispo, como é que esse negócio aí, lutar com Deus? Como é que foi isso aí de Jacó? A gente pode lutar com Deus? Porque Jacó lutou com Deus. Amém, gente? Muitos falam que isso é algo errado, e muitos acham que isso foi uma história. Não, isso aqui foi algo real, algo que aconteceu e foi uma teofania. O que é uma teofania, bispo? Aparição, uma revelação divina, manifestação de Deus na vida de Jacó. E nós podemos ter essa teofania, nós podemos ter essa manifestação de Deus na nossa vida de forma real. Amém, pessoal? Glória a Deus. De forma em que Ele apareça, de forma que Ele fale, de forma que Ele se revele. E uma das formas é através da sua palavra hoje. Glória a Deus. Então, vamos entender isso? Estenda a mão para cá, nos abençoa, para que possamos ser boca de Deus aqui hoje, para que venhamos falar no Espírito, para que possamos estar compenetrados no que o Senhor tem nos direcionado. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, nessa manhã, pedindo que o Senhor venha falar com a gente, pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, pedindo, Pai, que essa reunião de hoje venha ficar marcada na nossa vida, que venhamos sair daqui de forma diferente, de forma, Pai, em que venhamos ver a Tua glória, Senhor, através de nós. Senhor, nos posiciona. Senhor, tira de nós tudo aquilo que te desagrada. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de ver a Tua glória, Senhor. Apareça para nós. Faça isso. Nós lhe pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão e nos surpreenda, Senhor, por meio dessa palavra de hoje. Nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos de todo o nosso coração. E os que crêem digam amém. Diga glória a Deus, amém? Queria abrir os microfones aí para a pastora, para o pastor, né, para que possa estar aí participando. Os irmãos também que quiserem acrescentar, somar na pregação de hoje, fique à vontade. Gênesis capítulo 32 vai falar sobre essa luta. Diz assim, versículo 23. Vamos começar aqui no 23. Se alguém dormir perto de você, dá um cutucão nela, amém? Tá dando meio som, tá não? Hã? Amor de Deus, me ajuda aí, gente. A luta de Jacó com Deus, versículo 23. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então, chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Preste atenção. Vamos entender que o cenário, a história de Jacó é grande. Vamos entender o cenário. Jacó, o nome já diz, significa enganador. Ele usurpou uma bênção que era de quem? De quem? De Esaú. Jacó foi malandro. Jacó, ele chega até o pai, e o pai já cego, já não conseguindo ver, sabia que Esaú era cabeludo. Aí Jacó vai e coloca no corpo dele ali um couro, né, para que pudesse o pai, quando tocar, falar: filho, é você mesmo. E ali ele engana, dizendo: sim, pai, é o teu filho, Esaú. E ele estava mentindo. Ele estava usurpando uma bênção que não era dele. Mas preste atenção nisso. Por favor, entenda isso. A Bíblia já fala que quando Jacó nasceu com Esaú, eles eram gêmeos. E já havia uma luta dentro do ventre da sua mãe. Ou seja, um querendo nascer primeiro, porque queriam tomar posse do quê? Da bênção. Só que nós vamos entender hoje algo muito forte. Que essa bênção não é a bênção que as pessoas estão correndo lá atrás, na rua.
ou que estão nas igrejas dizendo: eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, vou passar pelo caminho da bênção. Não, você vai entender o significado dessa bênção que Jacó lutou, que Jacó buscou, ainda que de forma errada, ainda que de forma em que não estava agradando a quem? A Deus. Ou seja, ele foi de uma forma errada. Às vezes nós queremos conquistar algo de forma errada e não da forma certa. Preste atenção. A Bíblia fala que quando Esaú nasce, Jacó estava agarrado aonde? No calcanhar. Olha que loucura, meu. Imagina que tira um moleque, está lá o outro grudado no calcanhar do outro. Ou seja, porque ele queria ser o primogênito, o primeiro. Ele queria tomar posse do quê? Da bênção. Só que você vai entender que um estava dando valor à bênção. E que bênção é essa? A bênção de Deus. É como um pai que chega e fala: filho, eu te abençoo. Antigamente tinha muito disso, não tinha? A mulher só casava se o pai o quê? Hoje não tem mais isso não, né? Hoje está difícil, né? Ou seja, ela já aparece casada. Antes, se o pai não abençoasse aquele casamento, parece que o negócio desandava. Precisava da bênção de quem? Dos pais. E quando você entende que nós precisamos da bênção de quem? De Deus sobre a nossa vida. Porque se nós não tivermos a bênção do Senhor, meu irmão, nós estamos perdidos. Quem está entendendo? A bênção é o sim de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus, é o sim dele. Agora, preste atenção nisso, por favor. Esaú, ele não deu valor. Nós sabemos que Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura, aqui já fazendo um resumo, por causa de um prato de quê? De lentilhas. Não vou contar toda a história, ler aqui tudo, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas vai enxergando o cenário da situação. Quando Isaac morre, Esaú queria matar quem? Jacó. Esaú queria matar Jacó. Porque Esaú se sentiu o quê? Enganado, lesado, traído. Olha o cenário. Então Jacó tem que fugir. 800 quilômetros, mais ou menos, de onde Esaú estava, para que ele não fosse morto. Olha que situação. O cenário que ele estava, sozinho, longe de casa, longe da família. Aquela bênção que Jacó teve, lhe custou muito alto. Muito alto. Agora, o que Jacó quer? Jacó quer a bênção de quem? De Deus. Mas talvez você fale: mas bispo, ele já não tinha. Ele não conseguiu o direito de primogenitura, ele já estava abençoado. Mas de forma o quê? Errada. Agora ele queria chegar diante do Senhor e falar: pai, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso do teu sim. Não mais da forma como eu fiz, mas agora da forma como tu queres. Quem está comigo aqui? Você está entendendo? Então vai vendo o cenário. Vamos continuar aqui para a gente entender o que Deus quer falar com a gente aqui nessa manhã de hoje. Continuando, vamos lá. Ele ficou como? Ele ficou como, gente? Como é que Jacó ficou aqui? Versículo 20. Vamos lá para o 23 ainda. Não, 24, é isso. 24. Entretanto, ficou para trás sozinho. O que Jacó foi fazer? Jacó foi orar. Jacó, ele estava saindo daqui, ele ia passar o rio. Para quê? Para poder se encontrar com o irmão. Essa passagem mostra o momento em que Jacó estava indo ao encontro de quem? De Esaú. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele precisava que o Senhor abençoasse ele. Essa bênção era para que o Senhor então pudesse colocar as mãos e falar: eu te abençoo, filho. Eu te honro. Diga glória a Deus, igreja. Só que, veja só, naquele momento ele manda passar tudo na frente. Vai, gente, passa lá. Todo mundo achou que ele ia passar, ele fica para trás. Ali, Jacó, ele ora ao Senhor. Ali, Jacó, ele passa a ter um encontro com quem? Com Deus. Preste atenção nisso, vamos lá. Entretanto, ficou para trás sozinho, então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o arraiar da alvorada. Esse homem era o próprio Deus. Muitos falam que foi por meio de um anjo, muitas traduções falam que é um anjo, mas aqui é teofania, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Vamos lá. Versículo 25. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de quem? De Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó
lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? E ele disse: qual? Deus sabia que era Jacó? Ou não? Então por que Deus pergunta qual é o teu nome? Porque tem um mistério aqui. Por que Deus perguntou para ele qual é o teu nome se Deus sabia qual era o nome dele? É isso mesmo. Porque Jacó, quando o pai pergunta: quem é você? O que ele fala para o pai? Eu sou Esaú. Ele mentiu para o pai. Só que agora ele está diante da presença do Senhor. Ele diz: eu sou Jacó. Sabe o que é Jacó? Trapaceiro. Eu sou enganador. Eu sou esse lixo. Eu sou esse cara pecaminoso. Eu sou esse cara horrível. Quem está entendendo aqui? Está dando para entender sim ou não? Essa luta não era contra Deus. Era uma luta com Deus. Quem está entendendo? Era uma luta em que Jacó, ele estava ali se rendendo ao Senhor. Ele não estava dizendo: eu sou forte, eu vou te vencer e eu vou querer o que eu... Não, ele estava se humilhando diante do Senhor. Ele estava se quebrando diante do Senhor. Quem está comigo aqui, pessoal? Está dando para entender sim ou não? Porque às vezes a gente, quando vê luta com Deus e Jacó vence essa luta, você fala: meu Deus, como assim? Jacó venceu uma luta com Deus. Porque nessas horas, meu irmão, o pai, ele se alegra de perder essa guerra. Quem entende isso? É como minha filha, a gente está ali brincando, e aí a gente está brincando de lutinha, e aí ela dá um chute em mim assim, eu caio, ela fala: venci. Se Deus quisesse destruir Jacó, ele destruiria. Sabe o que Deus teve ali? Misericórdia, amor por Jacó. Quem está entendendo? Deus estava vendo o quanto Jacó queria o quê? A bênção do pai. Quem está entendendo? Está pegando aí sim ou não, gente? Não é o que as pessoas estão buscando hoje nas igrejas. A bênção, vou lá correr, vou pegar minha bênção. Quem veio buscar a bênção? Não, não é isso. Ele queria o sim de Deus. Ele queria fazer parte do plano do pai. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Enquanto Esaú não estava nem aí, enquanto Esaú não deu valor, enquanto Esaú rejeitou isso, Deus viu que havia um homem que, por mais que era falho, que por mais que era enganador, ele tinha um desejo de conhecer o Senhor. Ele tinha um desejo de participar da obra do seu pai. Quem está comigo aqui? Por isso há últimos que virão a ser o quê? Primeiros. E primeiros que virão a ser o quê? Últimos. A roda agora está girando. Quem está entendendo? Está dando para entender? A roda está girando. As coisas estão acontecendo na medida daquilo que eu apresento para Deus. Por isso que vale muito a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração. Se você for olhar Davi e Saul, quem pecou mais, quem errou mais? Mas quem teve mais misericórdia de um dos outros, de Saul e de Jacó, foi quem? Foi Davi. Deus teve muito mais misericórdia dele. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quem está comigo aqui? Está dando para entender? Ele tinha um coração onde ele se humilhava, onde ele se rendia, onde ele falava: Senhor, me tira tudo, pode me tirar reino, pode me tirar, não quero nada disso, só não me tira o teu Santo Espírito e nem a alegria da salvação. Era um cara que queria ter parte com quem? Com Deus, que não queria ser desligado, desconectado com o Senhor, que não estava preocupado com as bênçãos, mas de perder o abençoador. Está entendendo isso, sim ou não? Então, olha que interessante. Versículo ainda 28. É isso? Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim o quê? Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Essa é a palavra que Deus quer trazer hoje aqui para nós. Prevalecestes. Fala para o irmão que está do teu lado: você precisa prevalecer. E prevalecer diante dos homens, como também diante de quem? Diante de Deus. O significado da palavra prevalecer significa continuar. Repete aí, significa o quê?
Jacó fez o quê? Continuou. Existir. Jacó não existia. Era para Deus ser conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Hoje Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque. Ele existiu. O que não existia passou o quê? Eu quero declarar na tua vida, meu querido, que o que não existe na tua vida vai passar a existir. Se você prevalecer, se você continuar, se você perseverar, se você se manter firme, você vai continuar, você vai prevalecer, você vai existir. Existem coisas na sua vida que talvez não estão existindo ainda, porque está faltando isso. Está faltando essa luta com Deus. Está faltando você permanecer nas suas orações, permanecer na sua crença, na sua fé. Talvez as coisas estão acontecendo e você talvez já desistiu. Você já não está mais se colocando da maneira como você deveria se colocar, se posicionar. E por isso você já não existe mais. A sua fé já não existe mais. As suas orações já não existem mais. A sua confiança já não está existindo mais. Veja que Jacó, meu irmão, ele não tinha direito, mas ele queria tanto que o que não existia passou o quê? A últimos, que serão o quê? Os primeiros. E primeiros, que serão o quê? Últimos. Hoje essa bênção que o Senhor quer nos entregar vai depender da nossa entrega a Ele, da nossa insistência, da nossa luta com Ele. Às vezes, veja que Jacó passou a madrugada, meu irmão, lutando com Deus. A madrugada virada ali, e ele lutando, e ele oração, ele ficou para trás, porque ele sabia, eu preciso estar com meu irmão, e eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso dessa bênção. Quem está entendendo isso, gente? Olha o que ele vai dizer aí, ó. 29. Suplicou Jacó prontamente, dize, rogo-te, revela-me como te chamas, replicou o homem. Por que me perguntas pelo meu nome? E ele mesmo que o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de quê? De Deus, porquanto afirmou, vi, então não foi um anjo, vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi o quê? Poupada. A minha vida foi poupada. Quando Deus lhe perguntou o seu nome, ele prontamente responde, Jacó. Veja que dessa vez Jacó não tentou ser o enganador, como havia feito com seu pai, quando disse ser Esaú. Diante do anjo do Senhor, diante dele, disse o Senhor, Jacó reconheceu ser o enganador e confessou o seu pecado. Ele confessa, ele se redime, ele se chega ali diante do Senhor. Foi ali que Jacó verdadeiramente teve o encontro com quem? Com Deus. Ele não teve apenas o seu nome mudado, mas teve a sua vida transformada. A vida o quê, gente? Transformada. Versículo 30 aí, não é isso? O 31 já foi? Ao romper da aurora, Jacó atravessou o Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Olha só, veja que aquele golpe que ele teve na coxa foi justamente para ele reconhecer que ele era falho, que ele era homem. Da mesma coisa aconteceu com Paulo, quando ele sobe, né? Quando ele vai até o terceiro céu, a Bíblia fala que quando ele volta com um espinho na carne, algo que ele orou, ele pediu, e aquele espinho na carne, muitos estudiosos dizem que era uma enfermidade, algo que incomodava ele. Mas aquilo ali era para que ele soubesse que ele era o quê? Homem, que ele era pecador, que ele era falho, para que quando Jacó saiu dali, Jacó saiu assim, ó. Jacó saiu ali assim, para que ele lembrasse que aquela dor, aquilo que ele recebeu, que ele sentiu, vinha por meio do próprio Deus. Que ele não era vencedor de nada, que quem venceu foi quem? Foi o próprio Deus. Você entende isso, sim ou não? Nós precisamos entender, igreja, que o Senhor está nos chamando para viver não uma fé fajuta, não uma fé onde somos crentes mornos. Deus está levantando aqui um povo
quente, um povo fervoroso. Veja que a Bíblia, quando fala de pessoas mornas, a Bíblia fala que estão a ponto de quê? De vomitar da minha boca. O Senhor está levantando pessoas quentes, pessoas valentes, pessoas que estão dispostas a lutar por algo. Às vezes nós temos pessoas aqui muito passivas, pessoas que estão aceitando tudo. Não, tudo está na mão do Senhor, está na mão do Senhor. Só que ela não entendeu que existem coisas que você tem que fazer. Existem coisas que você tem que manifestá-la diante do Senhor em oração, em jejum, em entrega, em madrugadas. Tem coisas na tua vida que talvez já era para ter sido mudada há muito tempo. Já era para você estar tomando posse já há anos. E talvez tenha faltado disso, tenha faltado você entender quem você é em Deus. O direito que você passa a ter por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. A Bíblia fala que nós já somos abençoados em Cristo Jesus nas regiões o quê? Celestiais. Fala para o irmão que está do teu lado, você é abençoado, meu irmão. Você é abençoado. O Senhor espera que nós venhamos tomar posse disso. Amor, hoje de manhã as crianças estavam assistindo o desenho dos milagres de Jesus e tem tudo a ver. Porque chegaram para Jesus e perguntaram: esse homem nasceu cego porque foi os pais que pecaram? Porque muitas vezes a pessoa passa por uma situação e ela acredita que só tem duas opções. Ou é porque ela está passando uma provação, ou é porque ela pecou. Né? E aí o que Jesus fala? Ele fala uma terceira opção ainda. Ele fala: nenhum nem outro, é para que seja manifesto a glória de Deus. Então, às vezes, a pessoa está passando por algo e não necessariamente foi em consequência de um pecado, ou não necessariamente ela está passando uma prova, mas muitas vezes nós passamos para que seja manifesta a glória de Deus, porque a gente só vive um milagre, e isso eu falo muito para os irmãos sabem disso. A gente só vive um milagre na nossa vida se a gente está passando por algo que é só Deus que pode resolver, porque é só Ele que pode fazer milagres. E se a gente não passar por aquilo ali, por uma situação tão difícil, tão impossível que seja só Deus, a gente nunca vai viver milagres. A gente nunca vai ter experiências com Deus. A gente nunca vai ver o sobrenatural. Porque o sobrenatural se manifesta quando não é somente o natural, é coisas que só Deus pode fazer. Então, quando Jacó ele toma essa atitude de lutar com Deus, igual você falou, não é contra. Aqui na nota de rodapé da minha Bíblia da King James, ela fala que o nome dele deixaria de ser Jacó, que significa em hebraico o suplantador ou enganador, e passaria a ser Israel, que significa vencedor com Deus, ou aquele que luta na companhia de Deus. Aleluia. Então, totalmente restaurado. Então, que a gente entenda que muitas vezes a nossa atitude não tem que ser passiva diante das coisas, e sim de que a gente haja, de que a gente lute, de que a gente persevere, de que a gente ore, jejue, ore de madrugada, levante as mãos com autoridade dentro de casa, que a gente haja fé. Porque, às vezes, as pessoas entendem erroneamente: Cristo conquistou tudo na cruz, então eu não tenho que fazer nada. Mas isso é uma doutrina errada. Porque nós também temos o Senhor Jesus, ele conquistou tudo. E ele nos encoraja a tomar posse desse tudo. E não a ficar deitado esperando que caia na cabeça. Ele conquistou sim. Porque nós, pelo nosso esforço humano, a gente não poderia conquistar o que ele conquistou na cruz. Mas nós, como herdeiros, devemos tomar posse. Isso é a parte mais simples, que é determinar, que é usar a fé, que é crer. Isso é o tomar posse. E essa que é a parte mais simples, a gente muitas vezes não faz, não consegue fazer. E vê os outros conquistando coisas. Poxa, eu tenho 20 anos de crente, o fulano se converteu esse ano. Olha como a vida dele foi transformada, olha como a família dele está transformada. Meu Deus, porque Deus gosta mais dele do que de mim. Deus tem preferidos, né? Como diz o pastor Luciano Subirá. Eu não aceito que Deus tenha filhos preferidos, a não ser que seja eu.
Deus, ele dá a mesma condição para todos. Muitos são chamados, todos nós, e todo o povo também está sendo chamado, mas quem se faz ser escolhido? Eu, durante muito tempo, tive dificuldade de compreender o sentido desse versículo. Aí a gente estava até estudando de Noé, e Deus chamou todo aquele povo. Foi 100 anos enquanto Noé construía a arca, e ele pregava e ele chamava. Muitos foram chamados, todos foram chamados. Mas qual foi a única família que foi escolhida para estar dentro da arca? Somente a família de Noé. Porque ele se fez, o coração dele, a justiça. Deus olhou para ele, e é o que você falou agora, a intenção. Deus olha para a pessoa e vê o tanto que ela deseja a Deus, o tanto que ela almeja. Porque o céu só é um lugar maravilhoso porque existe a presença do Senhor ali. Então, como que eu vou almejar estar com Ele por toda a eternidade, se muitas vezes aqui a pessoa não consegue meia hora orar, ela não consegue meia hora ler a palavra? Como que ela vai estar conversando com Deus? Ela vai estar por toda a eternidade. Às vezes ela não entende que quanto mais ela quer, mais ela busca, mais ela se entrega, mais ela deseja, mais ela luta, mais ela vai ter de Deus. Jacó, essa luta toda foi justamente para ter esse sim de Deus, para participar do plano. E ele conseguiu participar do plano. A Bíblia fala que Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Deus, ele não se envergonha disso, ele tem orgulho desses servos. Deus, assim como ele tinha orgulho do servo Jó, que ele falava dele, Deus se orgulha de Abraão, Deus se orgulha de Isaque e se orgulha de Jacó, que ele mudou o nome para Israel. Por conta, ele se fez ser um escolhido, através do desejo dele, através da intensidade dele. Essa mudança acontece hoje pela graça. Glória a Deus, uma nova vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós éramos esse Jacó. Amém, pessoal? E Deus levantou agora aqui Israel, príncipes, princesas do Senhor. Pessoas lavadas e remidas pelo seu sangue. Agora, qual é a minha posição? Olha o que a Bíblia fala, que ele prevalece diante dos homens e diante de quem? De Deus. Prevalecer significa continuar, eu não terminei, existir, persistir, conservar-se, ter mais valor e importância, vencer, chegar em primeiro lugar, triunfar, sobreleva, preponderar, predominar, dominar, imperar, superar, sobrepujar, preceder, sobressair. Tudo isso Jacó buscou através de prevalecer diante dos homens e diante de quem? E diante de quem? Diante de Deus. A luta com Deus, Jacó não prevaleceu por sua força, entenda bem, mas nem por sua capacidade ou qualquer habilidade. Jacó lutou com Deus e prevaleceu por sua fraqueza, por sua sinceridade, por sua contrição, quebrantamento e humildade. Amém? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou prevalecer como eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sou o cara, Deus é comigo. Não, o que fez Jacó prevalecer diante de Deus e dos homens foi a sua fraqueza. Foi reconhecer que ele era o Jacó. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. É verdade, Deus não rejeita. Amém, pessoal? Era como se Jacó dissesse, eu coloquei essa anotação aqui, eu preciso da tua bênção, pois aquela bênção que eu roubei, quando eu tentei ser abençoado por meus próprios meios, quando eu tentei dar uma ajudinha, um jeitinho brasileiro a Deus, aquela bênção, entre aspas, tem me custado muito caro. Eu quero agora a tua bênção, Senhor, a tua mão, um encontro real com o Senhor verdadeiro. Glória a Deus, igreja. É como se eu estivesse na igreja buscando uma bênção. Peguei lá a varinha, peguei a toalhinha, peguei lá a rosinha. Desculpa aí, minha irmã, cadê a irmã? Desculpa aí, tá? Quebrando aqui Meu Deus, o negócio tá firme. Vou pegar a rosa ungida, a flor ungida. Eu vou tocar lá e vai ser abençoado. Vou colocar lá, todo olho grande vai sair. Aí passa uma semana, a rosinha fica toda seca. Aí você fala, ó lá, tá vendo? Toda coisa ruim tá lá, ó. Viu? O trem tava feio aqui em casa, viu?
agora eu vou queimar lá para jogar, vou levar na igreja para buscar minha bênção, vou queimar o mal. Não é essa bênção não, meu irmão. Sabe qual é a bênção que Jacó estava buscando? Encontro com Deus. Intimidade com Deus. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Eu coloquei aqui só para a gente crescer. Diz assim, Jacó, na sua muita persistência, prevalece, deixando Deus alegremente derrotado. Meio estranho isso, né? Mas entenda no espírito. Eu vou ler de novo. Jacó, na sua muita persistência, prevalece, deixando Deus alegremente derrotado. Deus é todo-poderoso, invencível, mas tem prazer de se deixar vencer por seus servos que se chegam a Ele com um coração sincero e contrito. Amém? Deus falou assim, filho, você me venceu, toma aí, toma a bênção. Você me venceu, você me quebrou por dentro. Quem está comigo aqui, pessoal? O pai quer ver isso dos seus filhos. O pai quer esse desejo de ter a presença dele, de estar com ele. Quem é pai aqui? Imagine se o teu filho só te chega para poder pedir dinheiro. Mas, pai, me dá R$1 aí, me dá R$2 aí. Hoje R$1 não vale nada, me dá R$10. Me dá R$100 aí. Pô, você nem me deu um bom dia, rapaz. Pô, você nem me deu um abraço. Ô pai, me dá aí, quero comprar um iPhone. Pô, tu só me procura para pedir dinheiro. Tem um irmãozinho aí que só me procura, já vejo ele. Eu falei, vou até bloquear esse sujeito, porque ele só me vê para pedir dinheiro. Rapaz, tá amarrado. É sério, eu falei essa semana, eu falei, não é possível, pai. O cara só me vê. Bispo, um ano atrás o senhor falou que ia me dar um negócio aí. Cara, um ano atrás eu não lembro nem o que eu comi hoje. Aí tava comendo um negócio, bispo, paga pra mim aí. Eu falei, rapaz, mas que coisa, eu tô até com medo dele, gente, sinceramente. Já olha, sai correndo. Porque o sujeito só me olha pra pedir as coisas, pai. O cara não me dá um bom dia, não chega e fala, bispo, que saudade. Então há pessoas assim, que ela chega diante do Senhor só para querer o que Deus tem para entregar. Mas Jacó quebrou Deus por dentro, meu irmão. E Jacó venceu Deus nesse momento, porque o Senhor falou, Jacó, você está entendendo? Quem está entendendo? Você me venceu, Jacó. Toma aí, meu filho, seja abençoado. Isso é tão forte, gente, porque nós precisamos entender o que o Senhor quer nos entregar. Lá no livro de Jeremias 29:12, ele diz assim, ó, não precisa abrir não, depois você lê em casa para a gente não demorar aqui não. Então me invocarei, coloca aí na tela se tiver. Então, Jeremias 29:12, 13 e 14, me invocareis e chegarei a mim para orar. Eu vos darei toda a atenção. O que Deus está falando? Eu vos darei toda a... O que Jacó foi fazer ali quando ele manda todo mundo ir para frente e ele fica sozinho ali? Ele vai falar com Deus, ele vai orar ao Senhor e Deus aparece para ele. Glória a Deus. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. No 14 eu vou ler só um trechinho, ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vós. Esse trechinho, repete, eu me deixarei ser encontrado por vós. Você sabe o que é isso? Meu irmão, Jacó buscou. E Jacó o quê? Achou. Glória a Deus. Lá em Oséias 12, versículo 2. Rapidinho, vamos lá. Correr como trevo. Vamos lá. Oséias 12, 2. Põe no telão aí. Se tiver dificuldade, você anota ali em casa, mas não deixa de prestar atenção no que Deus está querendo falar. Põe aí no telão. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar quem? Jacó, isto é, o suplantador. O Senhor recompensará Israel segundo as suas obras. Versículo 3. Ora, Jacó ainda no ventre de sua mãe segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com quem? Com Deus. Ele lutou com um anjo e recebeu o quê? A vitória. Chorou e suplicou o seu favor em Betel. Encontrou a quem? A Deus. E ali
conversou com ele. Olha a história desse homem. Olha o desejo desse homem desde um bebê. Ele queria ser o primeiro. Ele queria a bênção de quem? A bênção de Deus. Veja que o Senhor observava o que Jacó estava fazendo. Romanos 9:11. Abre aí. Eu estou terminando, vamos lá rapidinho. Que isso, gente? Tá com o microfone aí. Obrigado. Romanos. Ah, foi a sogra? Essa é coisa de sogra. Brincadeira. Acharam, gente? Romanos 9:11. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que, como minha esposa falou, quem foi que chamou? Muitos são chamados, poucos. Na época de Noé, todos foram chamados. Mas por que Deus só escolheu Noé e a família dele? Por que Deus escolheu, no caso aqui, esse homem? Por quê? Por que Deus escolheu Jacó? Porque Deus já havia o quê? Escolhido. Deus já havia chamado. Olha só. Foi-lhe dito, o mais velho servirá o mais novo. Deus já sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei, eita Deus, rejeitei Esaú. Gente, preste atenção nisso. O que é rejeitar? Desprezar. A Bíblia diz, aos que me honram, porém, aos que me desprezam, serão o quê? Desmerecidos. Ou seja, Jacó, ele honrou ao Senhor. Ainda que ele fez do jeitinho ali, buscando ali do jeito dele, depois ele cai em si, ele fala, eu não quero mais. Essa bênção me custou muito caro, porque ele foi enganado depois também. Foi ou não foi? O que o homem planta, ele foi enganado. Ele sofreu, meu irmão. Aquela bênção que Jacó buscou do jeito dele, se tornou muito caro. Foi muito alto o preço. Porque talvez você fale assim, eu vou fazer isso também, eu vou dar meu jeito, eu vou ser malandro. Vai para você ver. Ou seja, às vezes a gente não entende que as nossas ações, elas têm, toda ação tem uma reação. Tudo que o homem planta, ele enganou o pai, lá na frente ele foi enganado pelo sogro. Não foi isso, sim ou não? Só que, veja que diante disso, o que nós estamos falando aqui, Deus rejeita Esaú. Por quê? Porque Esaú rejeitou também o direito de primogenitura. Ele não deu. Fala para o irmão, dê valor ao que Deus te entregou, meu querido. Dê valor ao que Deus te entregou. Ou seja, preste atenção no cenário. Hoje é Santa Ceia. Deus manda o Filho dele para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para tirar de nós todo o peso de culpa, para abrir o caminho. O véu que separava já não separa mais. O que o Senhor falou? O Senhor nos tornou santos nele. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nos tornamos moradas do Altíssimo. Só que há muitos que têm desprezado isso. Há muitos que não se chegaram ao Senhor e não se chegam a Ele no seu dia a dia. O Senhor espera que ela busque, mas ela não busca, ela não dá valor. Ela tem o direito hoje de entrar no Santo dos Santos, mas ela não entra. Ela tem o direito. Ela tem o crachá, mas ela não entra. Enquanto tem pessoas que lá fora não têm o crachá e estão dizendo, eu quero entrar. E quando há arrependimento, ela entra e ela é santificada e ela é transformada e a vida dela dá um salto. E a pessoa fica na igreja às vezes perguntando, por que fulano conquista e eu não? Por que fulano consegue e eu não? Foi sorte. Dá licença, bispo. É importante o senhor falar e deixar bem claro isso sobre o reconhecer. Então você vê que Jacó reconheceu que ele estava errado. Sim. Ele procurou fazer a coisa certa, buscou pela bênção do Senhor, mas de uma maneira errada. Então quando Deus pergunta para ele qual que é o seu nome, ele fala, eu sou um enganador, eu sou o Jacó.
Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu sou o culpado. E como o filho pródigo, né? A Bíblia diz que quando o filho pródigo se afastou de longe do pai, ele caiu em si, ele reconheceu que quem estava errado não era quem estava à sua volta, era ele o errado. Então, é muito importante deixar isso bem claro sobre a gente reconhecer que se hoje, eu vou falar de mim, se a minha vida hoje está da forma que está, porque eu sou o responsável pelos meus atos, entendeu? Deus é misericordioso para perdoar aquele que reconhece que está errado e procura realmente essa mudança em Deus, como Jacó, né? Só vê que Jacó, ele reconheceu, dizendo, Senhor, eu quero mudar. E Deus foi, concedeu o perdão para ele, o irmão dele que queria matá-lo o perdoou, e ali ele começou uma vida nova em Cristo Jesus. Essa é a palavra, uma vida nova em Cristo. Ali, no momento que a identidade dele muda, você não vai ser mais Jacó. Por que mudou? Porque ele reconheceu que era Jacó. Ele não enganou Deus. Amém? Ele falou, Senhor, eu sou isso aqui. Então, preste atenção. O Senhor falou, agora você vai ser Israel. E o abençoou. E o interessante é que quando ele recebe essa bênção, e ele sai daquela luta com Deus ali, e ele vai ter com o irmão o abraça, o irmão o beija, o irmão o perdoa. A bênção estava com quem? Com Jacó. Quando a bênção do Senhor está sobre a sua vida, até o que estava para dar errado, dá certo. Até o que estava já preparado para falar, não vai dar certo, Deus muda tudo. É como aquele pai que chega, filho, seja abençoado. Eu abençoo o teu casamento, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família. Quem tem costume de tomar bênção para os pais ainda aqui? Eu tenho. Lá no Maranhão é costume, irmão. Lá no Maranhão tem até meu sobrinho toma bênção para mim. Lá se toma bênção para todo mundo. Eu já chego, a benção tia, a benção avô, a benção avó, agora meu avô já foi, minha avó, mas era tudo bem. Fala, Sara, vai pedir a benção, minha filha, pede lá que tu vai tomar um cascudo. Aí você tem que dar a mãozinha assim, aí... Quem lembra disso? É, meu irmão, lá na roça, o pessoal, rapaz, vai assim. E falei, não, fica aqui, a gente tem que tomar a benção para todo mundo. É engraçado que até os sobrinhos, os meninos chegam assim, a benção, quem é esse menino aí? Deus te abençoe, meu filho, vai lá. E é interessante isso porque essa bênção nós buscamos no Senhor, meu irmão, de sermos abençoados pelo nosso Deus. Amém? Isso é interessante porque olha o que vai falar em Provérbios 13, versículo 4. Eu termino aqui, mas para você entender a importância dessa vida nova que nós precisamos ter no Senhor, é necessário, é importantíssimo. Porque o Senhor está mudando nossa identidade. Glória a Deus, igreja. O cara que roubava já não rouba. Que mentia já não mente mais. Que traía já não trai mais. Ou seja, passamos a ter uma vida nova no Senhor. Jacó, a vida dele se tornou nova a partir daquela bênção. Não da bênção anterior. Quem está comigo aqui? A vida de Jacó só foi transformada de verdade quando de fato o Senhor o abençoou. Diga glória a Deus, igreja. Bispo, é interessante também que Jacó, ele sabia o que queria. Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Ele se encontrou, ele sabia o propósito de vida dele. Então, às vezes, a pessoa ela não recebe de Deus porque ela não sabe o que ela quer. Sim. Ela deixa a vida me levar e vai indo. Então, Deus fala assim, o que queres que eu te faça? Ele sabia exatamente o que ele queria e lutou com todas as forças por isso. Ele queria ter, de fato, um encontro com quem? Com Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se você está aqui na igreja 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou você que já é crente velho, e você até hoje não foi batizado com o Espírito Santo, você até hoje não nasceu de novo, você está caindo na mesma situação de Esaú. Você está impedindo o teu crescimento. Está vivendo uma vida morna. Uma vida morna. Não é justamente. quente e é fervoroso com o Espírito Santo e também não é frio, não está no mundo lá fora. Sim. E a Bíblia fala que o morno, o Senhor está a ponto de vomitar. Ou seja, o que a gente vomita? É algo que está dentro do corpo. A gente só vomita algo que está dentro. Ou seja, quando o Senhor diz que Ele está a ponto de vomitar
aquele morno significa que é alguém que está dentro do corpo de Cristo hoje, mas ela não tem um alvo, não tem um objetivo, ela não cresce, ela não é incendiada. Então, a Bíblia fala que ele vai vomitá-la do corpo. Ela será retirada do corpo de Cristo. Por quê? Porque ela não deu valor. Assim como Esaú. Ela foi oferecido a ela a bênção e ela não valoriza. Ela troca por um prato de lentilha. Ela está aqui só por estar. Ela está ali e não valoriza. Igual você falou, às vezes a pessoa está ali, não tem o Espírito Santo, ela não é mudada, ela não nasce de novo, ela não avança, ela não lê a Bíblia, ela não cresce, ela não ora. Ela acha que só o fato de ter entrado pelas portas está tudo certo. E não é isso. E quando você começa a sua caminhada com Deus, vou falar para você, minha vida foi muito rápida as coisas na igreja. Eu era de umbanda, de candomblé, eu sabia o que era o espiritual, eu servia os demônios. Eu me lembro de uma entidade, um demônio que chegou para mim e falou assim, olha, eu quero uma oferenda 3 horas da manhã. E eu fui para dentro do mato, 3 horas da manhã, eu não tinha o trabalho que aquela entidade pediu. E eu tive que me virar, eu saí na rua que nem um doido, pedindo, estava tudo fechado. E eu fui atrás e consegui, e entreguei aquilo para aquele demônio. E assim a gente começa a entender, quando a gente vem para o Senhor, a gente começa a fazer corpo mole. Eu lembro de uma irmã que o Senhor nos usou para tirar ela do candomblé, era mãe de santo, e era uma vigília na igreja. E ela falou, ai bispo, eu estou muito cansada, não vou não. Eu falei, quem já serviu sabe. Eu falei, você servia o inferno, o diabo, e você está dizendo que está cansado. De madrugada, eu me lembrava, de madrugada, me pedia para fazer trabalho. Você quantas vezes fez trabalho? Quantas vezes você se entregou? Você fez para aquela entidade, para Deus? Agora você está dizendo que está como? Cansada. Ela começou a chorar. Porque às vezes nós nos esquecemos, meu irmão. Às vezes nós não honramos a Deus como devemos o quê? Honrar. Você vê que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Ou seja, os filhos das trevas, eles não ficam esperando não. Às vezes você vê um filho das trevas, entre aspas, por favor entenda, às vezes conquistando mais situações ou vencendo, ou ultrapassando em relação a finanças, em relação a coisas, do que o filho da luz. Porque o cara não se lança, o cara não busca. E o sol nasceu para todos, para todos. E você pode tomar posse disso em Deus. Porque as coisas que nós conquistamos em Deus, elas permanecem. Elas permanecem. É uma vida construída sobre a rocha, não é sobre a areia. Ainda que você vê a pessoa conquistá-la rápido, é sobre a areia. Logo, logo vai o quê? Vai cair, vai derrubar. Só que eu preciso entender uma coisa, eu preciso me posicionar. Amém, pessoal? Eu preciso me posicionar. E eu falo isso porque hoje nós vemos às vezes pessoas que poderiam fazer mais para Deus, que deveriam ler mais a Bíblia, que deveriam ter mais tempo a sós com Deus, que deveriam buscar mais o Senhor, crescer espiritualmente e não estão crescendo. E por que isso? Porque falta esse desejo, falta esse amor, falta essa direção, falta o que a dona Tatiana falou, esse foco de saber o que eu quero. O que você quer aqui? O que você quer aqui? Ah, bicho, eu quero a bênção. Eu quero casar. Ah, bicho, eu quero comprar um meu carro. Você vai conseguir. Você vai conquistar isso. Mas se isso realmente for o que a Bíblia fala, onde está o teu coração, ali está o seu. Se esse é o seu tesouro, meu irmão, você está perdido. Porque o nosso tesouro precisa estar onde a traça e a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Sabemos que tudo isso aqui vai passar, mas a nossa comunhão com o Senhor, ela vai partir daqui para a eternidade. Quem está comigo aqui? Para encerrar, Provérbios 13, versículo 4. Lembrando que o Senhor já nos abençoou, Efésios 1 diz, bendito seja Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Fala, nós já somos abençoados.
nós já somos abençoados. A bênção está contigo, meu querido. Amém? Provérbios 13:4, a gente termina aqui. Lê aí comigo. O preguiçoso ambiciona e nada o quê? Nós temos muita gente que às vezes ela é preguiçosa espiritualmente. Não estou dizendo que é preguiçosa. Às vezes o cara trabalha pra caramba, o cara levanta cedo, dorme tarde, trabalha. Mas no que diz respeito à vida espiritual, o camarada é um preguiçoso. Para vir para a igreja é uma preguiça. Para ler a Bíblia é uma preguiça. Para ir lá no mercado pedir ajuda lá para poder ajudar na igreja os outros irmãos é uma preguiça. Ah, nós vamos ter o bazar. É uma preguiça para arrumar as roupas aqui. Vamos lavar a igreja? Não vou não. Ou seja, a pessoa, para as coisas do Senhor, para ler a Bíblia, ela pega a Bíblia, ela já vai ler a Bíblia em casa, ela já... Ai, meu Deus do céu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, glória, amém. Obrigado, Senhor. Ou seja, ela não busca, ela não se entrega, ela nota, ela não quer conhecer, ela não quer ter um encontro. Quem está entendendo isso? O preguiçoso ambiciona. O cara está na igreja ambicionando um monte de coisa. Jacó ambicionou? Ambicionou? Ele foi preguiçoso? Hein? Meu irmão, ele lutou. Ele buscou. Ele pagou um preço. Ele falhou, ele errou. Mas às vezes é melhor nós termos chamado a atenção pelo excesso, meu irmão, do que por nós não fazermos nada. Glória a Deus. Outra pessoa que estava fazendo com uma boa intenção, mas estava fazendo as coisas de forma errada, era Paulo. Paulo assassinou, Paulo perseguiu, mas ele cria que estava fazendo para Deus. Ele cria que era uma seita e... Né, o cristianismo era uma seita, era uma heresia, e ele estava defendendo a Torá, ele estava defendendo, ele chegou a matar, ele chegou a fazer, perseguir. E Deus olhou esse amor pela palavra, esse amor pelas coisas de Deus. Ele nem casou, ele viveu para isso. E Deus vai falar assim, eu vou mostrar para ele que ele está fazendo as coisas de forma errada, e vou abrir os olhos para que ele faça de forma certa. E Paulo foi um grande pregador, foi um grande homem de Deus. Então, Deus, ele olha sim a intenção do nosso coração e ele redireciona, ele fala, ele coloca, ele reposiciona, porque Paulo, ele fez parte, assim como Jacó, Paulo fez parte do plano de Deus, do projeto de Deus. E você vê que Deus está à procura de pessoas assim. Amém, gente? De pessoas dispostas, de pessoas que permanecem. Glória a Deus. Você vê que houve Gideão, estava escondido na caverna. Gideão saiu, veio para fora, o anjo apareceu para ele. Não foi isso, sim ou não? Noé, Moisés e tantos outros líderes e homens que Deus preparou e mulheres que Deus preparou. Por quê? Porque viram nela esse desejo, viram neles essa vontade. E olha o que diz esse texto: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daqueles que se empenham na obra serão plenamente satisfeitos. Glória a Deus, amém? Plenamente satisfeitos. O que é pleno? Por completo, total. A vida de Jacó foi totalmente satisfeita. O que faltava era a bênção do irmão. Deus o abençoou. Glória a Deus. Deus uniu eles. Deus os abençoou naquele momento. Foi total. Por quê? Os desejos daqueles que se empenham. Fala para o irmão que está do teu lado. Se empenha mais. Fala aí, se empenha mais. Só mais um tiquinho. Só mais um pouquinho. Amém? Se empenha. Não vamos ser, meu irmão, uma igreja preguiçosa. Uma igreja que temos que fazer o que Deus nos mandou fazer e a gente fica sentado. É o que a Bíblia fala do talento, aquele que foi lá e enterrou o talento. Ele falou, não, vou enterrar aqui. Vai chegar um tempo que Deus ele vai vir para cobrar. O que recebeu 2, o que recebeu 3, correu, multiplicou. E o que recebeu 1 talento fez o quê? Enterrou. Mas teve um dia de prestar conta. Teve ou não teve? Teve o dia de prestar conta. Todos nós vamos prestar contas das nossas atitudes aqui na terra. Amém? Que venhamos ser diligentes, que venhamos ser sábios e que, acima de tudo, venhamos ser pessoas aquecidas, quentes, cristãos quentes na presença do Senhor, apaixonados por Deus, pessoas que desejam a presença dele todos os dias.
Quem entendeu isso? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.